Vou apresentar para vocês um conjunto de 3 videoaulas relativas à vistoria, inspeção e perícia dos sistemas elétricos e o sistema SPDA. Essas 3 videoaulas vocês vão ter noções sobre inspeções, vistorias e perícias nos sistemas elétricos e de SPDA. Bom, gente, bom dia a todos. Nossa aula de hoje é sobre instalações elétricas e SPDA, os quesitos relativos à vistoria, inspeção e perícia predial em baixa tensão. Essa é a nossa primeira aula de um conjunto de 3 aulas, onde vou apresentar para vocês os conceitos de vistoria, inspeções e perícia predial em baixa tensão. Então, a nossa primeira aula, que é a aula 01, é uma introdução sobre os conceitos de vistoria, inspeção e perícia predial em baixa tensão. Primeiro ponto, é importante definirmos o que vem a ser um circuito elétrico. Um circuito elétrico, gente, é um conjunto de corpos, componentes ou meios no qual é possível a existência da corrente elétrica. Então, o circuito elétrico é um conjunto de corpos ou componentes ou meios no qual é possível que se exista uma corrente elétrica. O segundo conceito, o que é um sistema elétrico? O sistema elétrico é um conjunto de circuitos elétricos interrelacionados que exercem uma determinada funcionalidade. E o que é uma instalação elétrica? Uma instalação elétrica é um conjunto de materiais e componentes elétricos essenciais ao funcionamento de um circuito ou sistema elétrico. É muito importante esses conceitos porque na vistoria, na inspeção e na perícia, você exerce essas atividades em sistemas, sistema elétrico, sistema de automação. Então, é importante que vocês tenham o conceito. O circuito elétrico, o que vem a ser? Conjunto de corpos onde tem ali uma corrente elétrica passando por aqueles componentes ou meios. E o sistema elétrico é um conjunto de circuitos interligados que vão exercer uma determinada funcionalidade. Instalação elétrica é um conjunto de materiais e componentes elétricos essenciais ao funcionamento de um sistema ou de um circuito elétrico. O SPDA. O que vem a ser o SPDA? Já vimos em algumas aulas, 3 aulas que eu postei no meu canal, sobre Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas, que é o SPDA, popularmente conhecido como para-raios. Nessa conjunto de aulas que eu apresentei no início para vocês, são 3 aulas, eu vou falar sobre vistorias, inspeção e perícias nos sistemas das instalações elétricas, nas instalações elétricas e no sistema de SPDA. Então, os conceitos aqui apresentados nesse primeiro slide é muito importante para vocês. Segundo ponto, as características da vistoria. Gente, quando a gente vai fazer uma vistoria nas instalações elétricas ou no sistema de SPDA, as características de uma vistoria é o seguinte: a vistoria é aquilo que você vê. Apenas você vai fazer uma verificação visual e fazer o registro através de fotografias, né? Então, a vistoria, nós não mexemos em nada. Eu quero fazer uma vistoria num sistema de SPDA ou em uma instalação elétrica, eu vou apenas verificar, registrar aquilo que foi visto. Na verdade, não mexemos em nada na vistoria. Tudo permanece como estava. Por exemplo, se eu tenho um disjuntor DR, eu preciso, na vistoria, verificar, fotografar a existência daquele quadro com aquele DR, mas eu não mexo em nada, eu não faço teste operacional nesse DR. A vistoria não se mexe em nada, repetindo, apenas a gente faz a verificação. Um exemplo de uma vistoria
eu faço muito no trabalho que eu exerço aqui na região de Brasília, é uma vistoria de recebimento de uma edificação. Então, uma empresa, uma construtora, contrata o serviço de vistoria de recebimento, eu vou verificar as conformidades existentes naquela edificação. Não será mexido em nada, apenas fazendo um registro e verificando se tudo aquilo que está instalado está em conformidade com o projeto. Então, esse é um exemplo de uma vistoria de recebimento de uma edificação. Essa vistoria de recebimento, ela pode ser apenas na área comum da edificação ou pode ser uma vistoria geral, onde se faz uma avaliação dos apartamentos e das áreas comuns. Na vistoria das instalações elétricas e do SPDA, o que se vê são os sintomas, isto é, manifestações visíveis de causas ou de efeitos. O que significa isso? Quando a gente chega para fazer uma vistoria, aí eu vou fazer uma vistoria num quadro elétrico. E esse quadro apresenta lá um condutor, e esse condutor, aparentemente, a gente observa que esse condutor está, por exemplo, com a capa escura, né? Isso significa que possivelmente está existindo ali uma sobrecarga. Né? Só que, na verdade, não fazemos testes na vistoria. A vistoria sempre é aquilo que a gente vai estar vendo. Então, o que eu tenho na vistoria é uma manifestação, né, visível de causa e de efeitos. Como eu comentei no meu exemplo, eu chego num quadro, vejo lá um condutor que está escurecido, né, com a capa danificada. Isso aí tem um sintoma. O sintoma qual é, gente? Pode ser uma sobrecarga. Não é? Então, a vistoria eu apenas vou fotografar, registrar aquele evento. Isto é, vou apenas verificar os sintomas e as manifestações visíveis de causa e efeitos. Nas vistorias das instalações elétricas e de SPDA, não se faz medições. Nós não fazemos medições. Eu não faço uma medição numa vistoria. A vistoria é aquilo que eu estou vendo, não é? E vou diagnosticar o sintoma daquilo que eu estou vendo. Se eu vejo lá no meu exemplo um condutor escurecido, né, eu posso ter ali uma causa que pode ser a minha sobrecarga. Então, na vistoria não se faz medições, e sim, gente, um registro de tudo aquilo que foi visto no sistema. Quais sistemas? Nas instalações elétricas e no meu sistema de SPDA, que é o foco da nossa aula. Então, para a gente resumir esse slide aqui, vistoria é aquilo que eu vejo, registro, mas não mexo em nada. Não é? Exemplo que eu dei, uma vistoria de recebimento de uma edificação. Então, a vistoria não se faz medições, e sim um registro de tudo aquilo que foi visto, os sintomas e as manifestações visíveis de causas e dos efeitos. E a inspeção? Quais são as características de uma inspeção? A inspeção, ela examina os sistemas, né? Os sistemas que nós estamos tratando são as instalações elétricas e SPDA, para ver se foi feito como deveria e em conformidade com as normas. Como nós vamos estar fazendo exemplos de inspeções instalações elétricas em SPDA, as duas normas referentes a esse sistema é a NBR 5410 e NBR 5419. É muito importante também, assim como na vistoria, na inspeção, é importante a gente ter os projetos. Então, a inspeção ela vai examinar os sistemas. Já a inspeção, ela mexe nos sistemas para ver se funciona como deveria funcionar. Exemplo, eu tenho uma bomba de incêndio, duas bombas de incêndio. Eu vou acionar o botão, na inspeção eu vou acionar o botão para ver se aquela bomba vai acionar como deveria funcionar.
Então, na inspeção, eu faço testes. Testes, gente, operacionais. Bom, e esses testes que a gente pode fazer na vistoria, ele pode ocasionar quebra de peças ou danos nos sistemas. Né? Por quê? Olha, eu aperto o botão lá para testar minha bomba. Pode ser que a minha botoeira dá um problema, essa botoeira cola. Então, na inspeção, pode ocasionar quebra de peças ou dano no sistema. Na inspeção, é feito testes operacionais de funcionamento dos sistemas. Eu vou dar um exemplo. Eu vou fazer uma inspeção num quadro elétrico onde tem um DR. Eu posso, vocês podem observar aqui um exemplo, verificar a atuação do DR, que é o disjuntor diferencial residual. Tem um botão de teste, eu aperto o botão de teste. O que eu espero do funcionamento do DR? Que esse DR desarme. Outro exemplo que eu já tinha citado anteriormente, testar a bomba de incêndio. Então, gente, na inspeção, eu faço uma vistoria e inspeciono os sistemas, realizando testes operacionais. E a perícia? O que vem a ser a perícia? Gente, a perícia é uma investigação detalhada, desenvolvida para se descobrir as causas do meu problema ocorrido. Então, a perícia é o seguinte: ocorreu um problema, né? Tive um curto-circuito num quadro elétrico. Eu vou ter que fazer uma perícia. Uma perícia é uma investigação desenvolvida para descobrir as causas do problema ocorrido. Na perícia, já vou alertar para vocês, a perícia cabe todos os instrumentos de testes e análise do problema ocorrido. A perícia inclui, gente, uma investigação minuciosa e faz uso de todos os recursos técnicos necessários. Por exemplo, medir o aterramento, analisador de energia, são os instrumentos, termovisor, alicate amperímetro, multímetro, etc. Então, a perícia vai envolver uma investigação minuciosa e faz uso de todos os recursos técnicos necessários. Medidor de aterramento, analisador de energia, termovisor, alicate amperímetro, multímetro, etc. E a perícia também pode e às vezes deve envolver testes em laboratório e no local podem ser realizados um conjunto de testes, ensaios, para que você possa identificar e investigar, né, o problema ocorrido. Bom, agora a gente já tem os conceitos da vistoria, da inspeção e da perícia. A perícia, né, eu faço o seguinte na perícia. A perícia, eu tenho um problema já ocorrido, não é isso? E eu vou investigar esse problema. Tenho que usar todos os recursos e ferramentas necessárias. A vistoria é aquilo que eu estou vendo. Eu chego, registro, fotografo, mas eu não mexo em nada. A inspeção, eu vou fazer uma vistoria no local, vou registrar e vou efetuar testes operacionais para ver se o sistema funciona como deveria. E também vou fazer o checklist do projeto existente e do que está instalado. E o laudo? Eu posso fazer um laudo de vistoria, posso fazer um laudo de inspeção e posso ter um laudo de perícia. O laudo técnico, por exemplo, das instalações elétricas e do SPDA, é um dos componentes do relatório técnico das inspeções. As inspeções são vistorias com testes operacionais. Então, o laudo faz parte do relatório técnico das inspeções nesses sistemas comentados aí. O laudo técnico das instalações elétricas, ele deve se basear em quê, gente? Deve basear nos dados de inspeção, medição e ensaios realizados na documentação técnica e nas instalações elétricas da edificação
e com a finalidade, gente, primordial de verificar a conformidade com a NBR 5410, que é a norma de instalações elétricas em baixa tensão. Então, o laudo técnico das instalações ele deve basear nos dados da inspeção, medição e ensaios que são realizados, né, na documentação técnica e nas instalações da edificação. E o laudo do SPDA? Que é o laudo do SPDA? O laudo do SPDA é o documento técnico das inspeções e medições realizadas no sistema de proteção contra descargas atmosféricas e no sistema de aterramento elétrico da edificação. Qual a finalidade? Com a finalidade de verificar a conformidade com a norma técnica brasileira, a NBR 5419 e a NR 10. Então, o laudo de SPDA é aquele documento técnico das inspeções e medições realizadas no sistema de proteção contra descargas atmosféricas. As inspeções e ensaios para emissão de laudo de SPDA devem ser executados segundo os objetivos, métodos e periodicidade prescritos na norma NBR 5410. Então, quando a gente faz as inspeções e ensaios para emitir um laudo, eles devem ser executados segundo os objetivos e métodos conforme prescritos na NBR 5419. Ainda um pouco do laudo do SPDA. Ele é um documento onde você vai fazer as medições elétricas, né? Isso deve estar em conformidade para a emissão do laudo. Agora vamos a algumas conclusões importantes dessa aula. Eu tenho a vistoria, eu tenho as inspeções e eu tenho a perícia. A perícia, ela é uma investigação, o problema já ocorreu, né? Um problema já ocorrido. Então, eu tenho a minha vistoria, eu vou lá, verifico, registro tudo aquilo que eu vejo. As inspeções, eu vou lá inspecionar o sistema. Vou realizar testes operacionais para emissão de laudos de vistoria. Eu posso emitir laudo de inspeções. A perícia não. Ocorreu um problema e eu estou investigando o problema. Então, existe a necessidade da utilização de todos os recursos necessários. A perícia é visual e sem medições nos sistemas. As inspeções, a gente pode caracterizar que eu realizo testes operacionais de funcionamento dos sistemas. Exemplo de vistoria, recebimento de áreas comuns de edificação. Outro exemplo, para inspeções, implantação de sistema de gestão de manutenção predial, conforme a norma de gestão, que é a NBR 5674. Aqui eu vou exemplificar uma edificação já existente, com 20 anos de sua implantação, e se quer implantar uma gestão de manutenção conforme a NBR 5674. Então, é importante que se faça nesse ambiente inspeções com testes operacionais e no final, uma geração de um laudo de inspeção de todo o sistema elétrico, das instalações elétricas e SPDA. Bom, gente, a gente conclui a aula 01 e algumas das bibliografias que foram utilizadas para apresentar para vocês conceitos importantes de sistema elétrico, de instalações elétricas, de SPDA, foram utilizados o livro de instalações elétricas do Ademaro Cotrim, da editora Pearson, 2009. Utilizei também dados da NBR 5410, né, de instalações elétricas de baixa tensão de 2008, a NBR 5419 de 2005, que é uma bibliografia riquíssima na área de proteção de estruturas contra descargas atmosféricas, e utilizei também para a conceituação de vistoria, de inspeções e
perícia, a NBR 5674, que é uma norma nova de 2012, é uma norma de manutenção de edificação e requisitos para o sistema de manutenção. Pois bem, gente, a gente encerra assim a nossa videoaula.